hoje nós viemos contar para vocês como foi a nossa entrevista no consulado. Desculpa, vamos ter que começar de novo. Por quê? Eu tava... Ai, puta que... Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jéssica. Eu sou o George. E hoje nós viemos contar para vocês como foi a nossa entrevista no consulado de Porto Alegre. A gente vai falar como foi a entrevista, o que ela perguntou pra gente, as nossas respostas e o que a gente entendeu ali, como não fazer e como fazer. Isso. Então vamos começar com a nossa chegada lá no consulado, né? O consulado de Porto Alegre não possui o CASV, então é um dia só. Porém, você tem que levar suas fotos e, assim, tem que estar num padrão bem certinho para não acontecer de chegar lá e ser negada a sua foto, né? Ela não é o padrão comum de documentos, né? Que é o 3x4. Ela é 5x5, então ela é bem quadradinha assim, e você tem que estar... Você não pode estar de branco, camisa branca, não pode estar com No dia que a gente foi tirar a nossa foto, a gente foi de camiseta branca, e a gente teve que voltar em casa e trocar de roupa, porque ele falou que não podia ser camiseta branca, tem que ser colorida, preta, tudo menos branco, bege, nude. Padrão de documento mesmo, não pode estar de brinco, Piercing. Mulheres, né, com cabelo bem pra trás, a orelha à mostra. Porque se você não levar essa foto, eles não tiram lá. Então você vai ter que sair do consulado e tirar foto do lado de fora. Do lado de fora tem muitas lojas ali que fazem as fotos e tudo mais, mas são bem caras. A gente viu ali, tinha um lugar que tava acho que R$90 pra tirar a foto. A gente pagou R$30 e veio o quê? 5, 10 fotos, alguma coisa. Aí é mais uma dica importantíssima. Por algum motivo, eu pensei antes de sair de casa, a hora que a gente tava pegando as coisas, eu acabei pensando, vou levar mais de uma foto. Vai que... E salvou isso lá na frente. Eu levei 2 fotos de cada. Na primeira entrevista, é o mesmo tipo de... É um guichê, né? Um guichezinho que você vai tirar as suas digitais e ela vai ver a sua foto. Ela não vai tirar uma foto, ela vai ver a sua foto. Então ela pegou a foto ali da gente, aí ela falou, você tem outra foto? Porque essa aqui tá com um risquinho aqui. Tipo assim, não era uma coisa... Nossa, era mínimo. A gente nem tinha visto, na verdade. Não foi ali, sabe? Um risquinho de nada. Não sei como riscou ali também, nem nada, só que ela já barrou. Falei, tenho sim, né? Peguei e dei a outra foto. Pronto. Quando você vai em consulados que possuem um CASV, esse procedimento é feito em outro lugar, não lá no consulado mesmo. Outro ponto importante, esse consulado Porto Alegre. De Porto Alegre não tem guarda-volume, né? Isso. Tem outros que tem guarda-volume, então você pode ir com a chave do seu carro, com o seu celular ali, guardar ali dentro. Então antes de entrar, eles já pediram pra gente deixar, né, nos locais de fora. Eles não podem recomendar nenhum, mas bem do lado ali tem algumas lojas mesmo. Tem quiosque na rua. Só que assim, não vou falar mal, não vou falar bem, porque eu não sei. Sabe, a gente né? não conhece. Eu preferi deixar em uma loja mesmo. Então, que é tipo até uma agência, né? Do lado. Literalmente, é uma lojinha para isso. Eles tiram foto, guardam coisas e imprimem documento. Nós mesmos colocamos dentro do armáriozinho que tem ali e pegamos a chave. Aquela chave é a única coisa que você pode entrar. Não pode entrar mascando chiclete, não pode entrar com caneta, não pode entrar com chave de nenhum tipo. Aparelho eletrônico, tag esquece. De nenhum tipo. É a tag do meu portão. Não pode. Não pode. Eles não aceitam nada. Ele só vai aceitar essa chavinha porque ela é literalmente uma chave e um papelzinho escrito o número do seu armário. Como se fosse aqueles cabines de aeroporto, que pode apitar coisas em metal, tudo. Eles deixam você entrar basicamente com a sua pasta de documentos, com a chave do locker. A pasta de documento é importante também, não é uma obrigação. É bom que ela seja transparente. Isso. Porque a moça que estava na nossa frente, ela estava com envelope mesmo. E tipo aqueles marronzinho, né? E ele tirou as coisas de dentro, porque, tipo assim, ele precisava ver o que estava ali dentro. Já o transparente, os nossos transparentes, de outras pessoas que a gente viu, a maioria lá era transparente. Eles não mexeram, você simplesmente coloca lá dentro da caixinha e vai passar na esteira para ver. Então, levem numa pasta transparente até para o cônsul ver que você está bem documentado, que você foi preparado, que você levou as comprovações, né? Não necessariamente eles vão pedir, mas é bom que você mostre que, assim, eu tenho como comprovar que eu posso fazer essa viagem, que eu posso entrar nos Estados Unidos, né? Exato. Aí, passando desse raio-x, a gente entra na primeira fila, que é para ela ver só ali o que a gente tá fazendo, quais são o tipo de visto que a gente vai pedir. Itens, você vai dar o passaporte para ela, né? Ela cola o adesivinho, verificar o seu passaporte.
vê se tá tudo certinho, se você levou o agendamento e se você levou o papel da... Quando você termina a DS 160, ele sai uma confirmação. Uma confirmação. Aquilo ali precisa levar. Então ela vai ver se tá com isso, com o passaporte, coloca o passaporte num outro saquinho que você não pode tirar, né, mais, e te devolve e pede para você ir para as filas. A primeira fila é a que eu acabei de citar para vocês. Que é da foto que é para fazer da digital. Pegar a foto e fazer as digitais. Saindo dessa fila, aí sim é a fila da e falando em realmente. fila, dá uma dica para as mulheres: não vão de salto, tá? Porque apesar do nosso processo ter sido super rápido, a gente ficou basicamente uns 20 minutos ali dentro. Uns 20, 25 minutos. Né? Mas a gente escutou muito falar que às vezes pode demorar 2, 3, 4 horas. A gente não sabe se Porto Alegre é sempre assim, ou por conta das chuvas o aeroporto lá estava fechado quando a gente foi, então talvez pela essa dificuldade de deslocamento, talvez não tinham tantos agendamentos para aquela época. Tava bem tranquilo. Mas foi assim, muito rápido. A gente pensou que talvez a gente fosse ficar 1, 2 horas lá e foram 20 minutos. Passamos nessa primeira fila e fomos para a fila das entrevistas. Quando a gente chegou na fila das entrevistas, já tinha passado quase todo mundo. Naquele dia... era o último da fila. Naquele dia a gente viu muitas pessoas saindo felizes, assim, sem o passaporte na mão. Quando as pessoas saem sem o passaporte é porque eles ficaram com o passaporte, né? Acho que foi um dia bom. Eu acho que assim, o que a gente viu mesmo foi essa moça, né, que não tinha nada, e mais uma senhora que saiu com o... Saiu com o passaporte. Saiu com o passaporte, assim. Isso. De resto, assim, também a gente não evitou ficar, né... Olhando, se contaminando. Prestando atenção nas perguntas. Pra gente não ficar nervoso também. Pra gente não ficar nervoso, né? Porque querendo ou não ali, o clima é propício, né, a ser tenso. Porque todo mundo tá quieto, ninguém tá conversando, dando risada, não tem isso, né? Você fica ali pensando... Quando a gente atravessou ali, eu falei, mentalmente vamos pensar nas respostas. E a gente tenta também não aparentar que a gente tá nervoso, porque eles ficam te olhando. Tranquilo. Às vezes eles dão umas olhadinhas de dentro da cabine. E é bom você estar tranquilo. Porque eu acho que eles observam tudo isso. Você entrou ali e você já tá sendo observado, sabe? E assim, a gente não mentiu em nada no nosso DS 160. A gente não tem interesse em ir morar lá. A gente realmente quer conhecer. Isso. Né? Isso é o principal. E a gente nem ia fazer agora isso, né? Agora, a gente decidiu assim, a gente bateu o olho e falou, vamos ver quanto tempo que tá. Tem pra amanhã, vamos fazer? Vamos. Aí ele falou, é muita loucura, você quer ir? Eu falei, vamos. E a gente foi, pegou o carro, 9 horas de viagem. tirar aquela sensação, sabe, de quando, eu quero viajar mês que vem, então eu preciso disso. Isso. A gente tirou esse peso da gente, a gente foi com, tipo... De não ter que tirar o visto com uma viagem programada já. Infelizmente não deu. Então a gente tava tranquilo, a gente tava ciente das coisas. Mas vocês não mentiram, então as respostas são sobre vocês. Sim. Só que tem formas de se responder a mesma coisa, né? E como são, né, americanos, tem coisas que eles não entendem às vezes. Isso. Às vezes você tem que deduzimos, né, cuidar para falar, não fala tão rápido. Isso. Porque eles não entendem 100% do português, né? Eles podem entender uma palavra diferente ou algo do tipo. Exato. Por mais que às vezes nossas respostas fossem todas reais, todas verdadeiras, a gente treinou bastante. Isso. A gente foi a viagem inteira, 9 horas de viagem. Do nada a gente, com o que você trabalha? Com que você trabalha? Isso, aquilo. Isso. Então a gente tava ali e foi concentrado treinado na fila também. E não ia ouvir o que as pessoas estavam respondendo, não preocupado se as pessoas estavam sendo aprovadas ou não. E mesmo assim, deixando um adendo aqui, essa senhorinha que a gente viu saindo sem passaporte era um senhorzinho. Eu falei, tomara que não seja esse senhorzinho que vai atender a gente. Era um senhorzinho que, de todos os que a gente viu ali que estavam atendendo o pessoal, ele era o que tinha mais cara de bravo, assim, ele não sabe? Tava meio sorrindo. Ele não tava, não sei dizer também, porque a gente não ouviu, que o americano, ele é diferente. Mas ele tava mais sério. Mas ele, assim, ele tava meio sério, e as duas pessoas que a gente viu saindo sem o passaporte saíram justamente do guichê dele. Como a gente era o último, né, ficou uma moça... E ela vai te guiando, né? Pra você ficar, guichê 6, 7, 5, né? E daí a gente foi justamente na fila daquele senhor. Nós éramos os últimos da fila. E ela mandou a gente pra ele. Eu falei, meu Deus, nessa hora, ele. A gente ficou, beleza, aí, né? já deu um nervosismo extra, né? Só que eu acho que era pra ser... As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, né? Aí, nesse momento... A primeira moça, né?
Ela terminou o atendimento A dela. primeira moça não, o primeiro guichê terminou o atendimento e não tinha mais ninguém. E a gente tava esperando ele terminar um atendimento. Aí a moça que indica ali, né, pra onde você vai, porque a partir do momento que ela mandou você ir pra um lugar, você tem não que pode ficar sair, lá. Ela chamou a gente pra ir nessa moça. Ela falou, venham nesse aqui, que ela já terminou. E era uma moça com uma expressão super simpática, né? Bem doce, assim, sabe? Bem tranquila. Nossa, aquilo ali já me tranquilizou bastante, né? Aí começa. Né? Primeiramente ela pediu os passaportes, entregamos o passaporte. Depois que ela fez a verificação dos passaportes, ela pediu para colocar as digitais. Né? Colocamos os digitais e aí sim começa a entrevista. Então, como que começou a entrevista? Antes, a gente já tinha combinado assim, porque quando eu tô nervosa, eu costumo querer explicar demais, é o meu jeito, sabe? De querer dar muito detalhe das coisas, e eu fiquei com medo de ser prolixa, ela ficar irritada comigo e ficar fazendo assim pra eu parar, porque eles fazem mesmo, né? Daí a gente combinou que as coisas mais assim que fossem relacionadas ao todo, perguntas direcionadas à nossa vida em geral, ele iria responder. Perguntas pessoais, pra mim, eu ia responder. Pessoais, pra ele iria responder. E como vocês podem ver, ela é a mais comunicativa entre nós. Então, assim, eu não estava muito confortável com isso. Mas como a gente sabia, né, que a gente precisava responder coisas que não estavam no DS-160, não porque nós não quisemos colocar, porque não tem lá. Tipo assim, filhos. Nós temos filhos, né? E lá não pergunta isso. Então a gente queria encaixar essas perguntas em algumas respostas. Isso é uma dica importantíssima para vocês. Não sejam mecânicos, não sejam robóticos. Ah, você trabalha assim? Com o quê? Antigamente, eles davam, né, esse tipo de instrução para você só responder seco e parar. Só que, às vezes, eles ficam desconfiados de, tipo, você tem ensaiado aquele sim ou não, sim ou não. Não pode ser. É uma conversa. Você tá conversando com alguém e explicando coisas que essa pessoa tá te perguntando. Digamos assim, você tem que dar deixas para ela perguntar coisas que você quer responder. Isso. Né? E às vezes, dentro de uma pergunta, você já consegue encaixar informações de coisas que talvez ela não vá te perguntar, sabe? E que são importantes ela saber, né? No caso, a nossa foi a questão do nosso casamento, né? Nós tínhamos duas questões que a gente queria responder para eles. Porque assim, não pode mentir em momento algum na DS. Nós moramos juntos já há alguns anos, porém nós não somos casados. Isso. Né, no papel, né? E assim, não podia colocar lá que era casado. Porque se ela pedisse pra gente o casamento, nós não tínhamos certidão de casamento. Você tem que apresentar a certidão, Então não mintam. No nosso caso, a gente estava com o casamento marcado, né? Pro dia 26. Pra outra semana. A entrevista foi no dia 18. Então a gente queria que ela soubesse. Jeito dela saber disso, né? Então a gente colocou no DS certinho, que era união estável, né? Que era uma documentação que a gente já tinha levado. E juntamente a gente levou também a confirmação do casamento. Que tava o agendamento, né? Isso, o agendamento também. do nosso casamento. Primeira pergunta, vocês são casados? Opção 1 a gente tinha para responder sim. Isso. Ou não, só moramos juntos. Isso, sim, não façam isso. A gente queria incrementar essa resposta, a gente queria dar mais informações, então eu já soltei já direto. Nós moramos juntos desde 2000 e tanto, nós temos 2 filhos e o nosso casamento está agendado para a semana que vem. Na hora ela abriu um sorriso. Ela mudou, porque assim, eu já dei informação que a gente tinha filho, eu já dei informação que a gente tava com um casamento marcado. Isso. Então assim, vínculo já começava aí, a gente tinha vínculo ali. Ela abriu um sorriso e falou, nossa, parabéns! Nesse momento a gente... Deu mais uma calmadinha. Nesse momento, ela direcionou a pergunta pra Gé. Pra mim. Né? E foi, com que você trabalha? Aí eu falei pra ela que eu tenho uma empresa no ramo da estética, que eu trabalho com micropigmentação, sobrancelhas, maquiagem. No final eu completei desde 2014. Aí, novamente, a gente se atenta à questão de uma boa resposta. Ela poderia ter rápida, simplesmente... porém com muita informação, né? Ela podia ter só respondido, eu sou empresária. Porque já estava na DS, ela já tinha essa informação. Porque na DS já estava o CNPJ, já estava tudo certinho ali. Então ela queria saber da gente. Isso. Né? Nesse momento, em vez de só falar, não, eu sou empresária. Né? Ela eu tenho respondeu bem completinho, ela falou o que ela fazia e desde quando. Né? Isso.
Próxima pergunta. Quantos funcionários? Eu falei que eu não tinha funcionários, ela só... Vamos colocar um adendo novamente. Por que não tem funcionário? Porque a gente é MEI. Isso. A próxima pergunta já foi. Você é formada em estética? Nesse momento eu poderia só ter respondido não, né? Porque como eu disse que eu tinha uma empresa no ramo da estética, ela subentendeu que eu tinha faculdade de estética. Aí eu ao invés de responder só não, eu respondi falando que eu tinha diversos cursos nessa área, porém eu não era formada em estética. Nisso ela só fez um ok e já foi para a próxima pergunta. Neste momento ela direcionou as perguntas para mim. Primeira pergunta, com que você trabalha? Como a Jéssica, eu também sou MEI, então eu já respondi, eu tenho uma loja de jogos, né, onde eu faço venda, trocas e manutenção de videogames. Outra informação que eu queria dar para ela nesse momento era da minha faculdade. Isso. Né? Então eu complementei e terminei minha faculdade esse ano. Perceba que eu não falei do quê, né? Isso foi intencional, para ver se ela tinha entendido, se ela tinha ouvido aquilo. E se ela se interessou nessa informação. Se ela se interessou nessa informação, e dito e feito. Próxima pergunta dela foi qual? Qual faculdade você se formou? Né? Nesse momento eu completei a resposta, licenciatura em matemática. Ponto. Foi isso. Aí ela perguntou, porque eu tinha me esquecido de falar antes, né? Quanto tempo tem a empresa? Isso. Neste momento eu respondi, eu trabalho na empresa desde 2011, e em 2016 eu comprei a empresa. Isso. Né? Então, desde 2016 pra cá, ela é minha. E assim, digitava. Nossa, digitava. Nesse tempo a gente já tinha passado do tempo, digamos assim, médio, de que o pessoal tava. E o mais engraçado é que quando ela começa a digitar e fica digitando, a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer. Eu não sabia tempo, se eu encostava a mão aqui, tempo. se eu encostava a mão ali. Só que assim, o tempo que ela não perguntava nada pra gente, digitava, que foi o maior tempo da nossa entrevista, foi ela digitando. A gente não queria demonstrar nervosismo, a gente, né? ficava meio assim, ai... E daí alguém passou lá no fundo, aí a moça que tava... Porque a gente tava no primeiro guichê, então a moça que cuidava da fila tava atrás da gente. Ela, senhora, pode vir aqui. E a gente se segurando pra não olhar, né? Prestar atenção ali nela. Sim. Então ela digitou bastante ali, acho que ela já tinha terminado as perguntas individuais, né? E assim, tudo que ela perguntou tava na DS 160, Sim. Até então, né? Tirando as nossas respostas extras. Aí ela já direcionou as perguntas, né, pra ambos. No geral. Aí ela perguntou, pra onde vocês querem ir? Daí, nessa eu que respondi, né? Eu falei, nós pretendemos ir para Las Vegas. Porque quando ela perguntou, ela perguntou no geral, mas ela olhou para mim no final. E eu achei melhor eu falar, né? Eu falei, nós pretendemos ir para Las Vegas, conhecer os cassinos, o Museu de Titanic, e ela já fez assim. A partir desse momento também, a gente já tinha entregado para ela as informações que a gente queria e não estava no DS 160. Então, a partir desse momento, a gente já deu as respostas não mecânicas, mas a gente já tava também mais relaxado, né? A gente só ia a partir desse momento responder mais ali certinho o que ela perguntasse pra gente, né? Próxima pergunta. Quantos dias vocês querem ficar? Daí eu também respondi, que não foi nada do que a gente tinha combinado, mas na hora ali acabou que eu respondi. Eu falei, aproximadamente eu fiz assim com a mão uns 10 dias. E daí você completou. Eu falei... Daí ele pegou e falou, a gente quer aproveitar para ir em janeiro, né? Nas férias das crianças. Isso. Para mostrar que o quê? Que a gente estava indo, porém os nossos filhos estavam aqui e a gente teria que voltar para nossa vida normal, né? Em complemento a isso, né? Por ter ela já citado respondeu, novamente os filhos, ela já na sequência perguntou, vocês vão sozinhos? Daí você mesmo respondeu. Isso. Você falou sim. Sim. Até porque... assim, por que vocês responderam que sim se tem as crianças, né? Até a gente não fez o das crianças nesse momento, a gente deixou pra fazer depois. Porque a gente não queria, sinceramente, desperdiçar os valores, né? Porque se a gente não é aprovado, as crianças também não. E as crianças, até 14 anos, elas têm o visto pré-aprovado, então não precisa fazer entrevista. Se os pais têm os vistos... Os pais tendo visto, as crianças também têm direito ao visto. Isso. Né? Então é muito mais fácil, é só pedir o visto das crianças e fazer. Né? E eu não sei também, assim, essa questão... Eu ouvi falar em uma coisa e outra, que é bom com criança, porém, eu tenho a visão de que quando eles pensam, eles estão indo, mas os filhos não vão, é um vínculo muito forte. É um vínculo forte, assim, Então eles imaginam, acho que não tem como eles deixarem os filhos dele
pra sempre aqui, né? E vamos colocar um adendo nessa questão. Eles contam isso como, né, um vínculo forte com o Brasil. Então, antigamente tinha várias pessoas que faziam isso. Faz o dos pais primeiros e na outra semana pede o dos filhos, porque é automático. Só que assim, você usou os seus filhos como vínculo para voltar ao Brasil. Então, na outra semana você vai pedir o das crianças? Tomem cuidado em fazer isso. Às vezes eles não aprovam das crianças. A gente já viu alguns casos, tem bastante casos no YouTube também, que em vez de ser automático o das crianças, eles solicitaram aos pais irem na entrevista, né? E chegando lá, eles perguntaram: por que você veio aqui mês passado e falou que não ia viajar com as crianças e agora tá viajando com as crianças? Isso. Dificilmente você vai conseguir responder alguma coisa convincente. Os casos que a gente viu na internet, né, no YouTube, todos os vistos foram negados. Provavelmente eles têm o direito, né, de cancelar até os dos pais. Isso. Então não usem isso como uma tática de, vou fazer isso para facilitar o meu. Se vocês vão com as crianças, vão e peçam juntos. No nosso caso, a nossa ideia inicial não era ir com as crianças. Até a nossa primeira viagem, a gente gostaria de ir sem eles mesmo. Para conhecer um pouquinho melhor. Para conhecer, para entender se vai ser fácil a comunicação, porque a gente não fala muito bem inglês. E eu não falo quase nada. E a gente eu não falo nada. A gente é muito prudente nesses pontos. As primeiras vezes que a gente foi viajar para fora, a gente decidiu não levar os meninos, porque a gente não sabe como funciona, né? Eles são pequenos também, né? Então... E a gente sempre prefere... E até porque se a gente for para Las Vegas, no caso, não é um local que seja muito atrativo para as crianças. A gente fugiu um pouquinho do padrão, né? E a gente falou isso na resposta. Ele falou até assim, eles não vão, porque quando eles forem juntos, eles provavelmente vão querer ir para Disney. Ele falou isso no final. E aí ela já entendeu, né? Nesse momento, ela fez uma pergunta. A gente viu em alguns vídeos, quando ela tá rolando a tela, é porque ela tá vendo as nossas redes sociais. Então fazia um tempinho que ela tava ali, sabe, rolando tela. E sejam estratégicos com as redes sociais de vocês. Se você já viajou, já arruma esse seu feed muito antes, coloca as suas viagens, deixa nos destaques. Mostra que você é um turista, que você tem um perfil de viajante, né? Nesse momento ela perguntou: vocês já foram para outros países? Só que assim, ela terminou a pergunta e ela mesma já respondeu. Ela não deu tempo da gente responder. Né? Ela só falou, já foram, né? Aí a gente meio que... Só que na sequência a gente já complementou. Sim, nós fomos, né? Daí aí eu falei, começo do ano, nós fizemos um Eurotour. A gente foi para Itália, para Alemanha, para vários países dentro do espaço Schengen. Aí falei, ano passado também nós fomos para Punta Cana e também conhecemos o Panamá. Isso ela fez assim. Bem dizer, foi só um cumprimento, porque ela mesma se respondeu. Ela já tinha visto. Foi até engraçado, a gente achou bastante engraçado isso, porque ela mesma se respondeu. Isso. Ela terminou de perguntar, já sim. Mas a gente ainda assim quis falar que a gente foi para vários lugares e que a gente realmente vai porque a gente gosta de viajar. A gente não quer se mudar para nenhum lugar nesse momento. A nossa próxima pergunta aí, a penúltima, foi: vocês têm casa própria? A gente respondeu sim. Temos a gente mora numa residência. E temos a outra que é onde está o escritório da loja, né? Ponto. Digita. E a última pergunta foi: vocês têm parentes, amigos ou conhecidos nos Estados Unidos? A nossa resposta foi automática. Nós dois falamos ao mesmo tempo não. E não mintam, gente, porque eles têm como saber se você tem parentes morando lá. Eles cruzam essas informações. Principalmente, eles vão ter essas informações. Então, assim, se você tem e você realmente não está com intenção de migrar para lá, responda que sim. Porém, às vezes o teu parente mora num lugar e você está indo para outro, né? Eu acho que a mentira, ela acaba que a gente se entrega quando a gente está mentindo, né? E pode ser que ela perceba que você falou não. E eu já vi um vídeo de uma moça falando que ela pegou e mostrou. A menina falou, não, eu não tenho. E ela pegou e perguntou, quem é tal pessoa? Então, assim, como nós não temos você vai falar mesmo, o quê, né? A gente respondeu automaticamente que não. Não complementamos com nada. Aí, nesse momento, ela começou a digitar. Ela foi o maior tempo dela digitando, né? E ela ficou. E a gente... Ai, meu Deus. Tenso ali. Mas a gente tinha ido bem, né? Aí só que a gente viu que tinha acabado as perguntas, só que ela continuou digitando. E nesse momento ela ficou ali, acho que uns 2 minutos, né? Digitando e a gente...
Foi uma entrevista grande, foi uma entrevista com várias perguntas. Nesse momento ela pegou os 2 passaportes, olhou pro passaporte e bateu na mesa. Foi questão, juro pra vocês. Na hora que ela bateu o passaporte na mesa, assim, e olhou pra gente... 3 segundos, né? Que foi esse tempo dela juntar os passaportes e bater assim. Cara, nesses 2 segundos eu pensei em muita coisa. Eu devia me pensar, ué, mas por que a gente foi negado? O que será que eu falei de errado? Sabe por quê? Ela deu uma pensada, ela pegou o passaporte, ela bateu e olhou assim e fez assim. Nesse momento que ela fez assim, eu parei. Só que ela fez assim, tipo, pra falar. Só que, tipo... Eu acho que nessa hora você vê tudo em câmera lenta, né? Aí ela falou, o visto de vocês foi aprovado, né? E vocês vão receber o passaporte em até 10 dias. 10 dias úteis. Faça uma boa viagem. De vocês, e uma boa viagem. Aí a gente ficou meio tipo, fomos aprovados, cadê o papel? Daí a mocinha que tava do lado já falou, pode ir. E daí a gente ficou esperando o papel. Falou, né, a saída é ali. A saída é ali. Aí a gente ficou esperando o papel. Mas eu aí olhei a gente ficou naquele e ela virou e foi fazer as coisas dela. Eu não ia voltar pra perguntar pra ela, viu, cadê o meu papel de aprovado? Melhor nesse momento, meu filho, você vira e sai. E a gente virou na hora que a gente saiu, que eu fechou a porta, daí a gente comemorou, né? Nossa. Ficamos muito felizes. Foi assim, muito assim... Foi uma loucurinha que a gente fez, porque a gente já tinha visto bastante coisa, a gente já tinha se preparado, a gente, né, como vocês vão ver no canal, nos próximos vídeos vai vir bastante coisa aí. A gente já estava preparado com documentações para outros processos que a gente está em andamento, né? E que em breve nós traremos a gente vai trazer para vocês. Também vamos fazer um vídeo sobre a DS-160, porque a gente viu alguns vídeos, mas... meio desatualizados, tem perguntas novas, tem campos diferentes. Então a gente vai fazer um vídeo bem explicativozinho, assim. E o Jorge, diga-se de passagem, ele é muito bom nessas coisas, tá? Em processos burocráticos, ele é muito bom nisso. Ele que praticamente preencheu a nossa DS-160, eu fui ajudando ali, mas eu fui só escrevendo, ele foi dizendo. Então a gente vai trazer para vocês um vídeo bem completinho, com dicas do que preencher, como preencher. Exato. E é isso, né? Por hoje, o nosso vídeo é esse. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários. Assim que possível, né, que a gente consiga ver a gente ali, responde. a gente vai estar respondendo, tentando ajudar vocês também a ter o visto aprovado, né? Assistam o vlog também do dia que a gente foi tirar o visto, é bem legal. Mostra a gente saindo de lá já. Porque, ó, a gente fez tudo correndo. Em menos de 6 dias. Nossa. Foi o tempo que a gente pediu. Foi atrás de documentos. Foi atrás de algumas coisas que ainda precisava. Foi para entrevista. E em 12 dias... O processo total levou 12 dias pra gente fazer a entrevista e receber os nossos vistos em casa com o Visa. Mas o mais importante, gente, acreditem, sabe? Acreditem no processo. Vocês estão fazendo, não fiquem negativos pensando, não vai dar certo, não vai dar certo. Tentem pensar assim, não, isso aqui já deu certo, eu tô indo lá fazer uma mera burocracia e isso aqui é meu. Tomem posse dessas coisas. Porque a gente vê que, às vezes, a pessoa, ela traz, sabe, aquela negatividade. Atrair coisas boas, né? Então, pensem que, né, que vocês vão conseguir, já tá certo, e vão e façam. Se vocês estão ali bem certinhos, se vocês, né, por mais que, não fui eu que preenchi o DS-160, foi alguém, né? Siga as instruções que estão te passando. Não passe mentira, não tente engrandecer algo que talvez não seja aquilo realmente. Isso. Seja a sua situação de vida real. Traga a verdade. Se você tá ali falando a verdade, é só questão de como falar, né? Implementar as coisas. Evite só ficar falando muita informação, porque eles podem te travar, sabe? Dê resposta rápida e completa. E se você é travado ali, já dá um desesperinho a mais. Às vezes você pensa que a pessoa tá brava com você. A gente, quando a gente tava treinando, bastante vezes eu chamei a atenção dela, porque às vezes ela pausava bastante. E a partir do momento que você pausou ali, pronto, já te ela corta. Já tá digitando, já vai pra outra pergunta. Mas na hora, gente, eu não sei o que aconteceu comigo, eu fluí, eu falei tudo certinho. Isso, deixa as coisas fluírem, né, a seu favor. E é isso. Você tem uma chance e faça dela a melhor. A pena. Tá bom? Então um beijo, sigam o nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem também quer tirar o visto, comenta aqui o que vocês acharam das informações, se faltou alguma coisa. E acho que é isso, né? É isso. A gente vai deixar também. Isso, deixa o like. A gente vai deixar também, acho que as nossas redes sociais.
Pra vocês seguirem a gente ali, lá. vai ter bastante novidade. Em breve, muitas coisas vão acontecer. Muitas viagens. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo.